Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa Escola Bíblica Online, 128ª aula. Estamos aí já há um bom tempo, caminhando juntos, aprendendo esta palavra. Nós, aula passada, encerramos a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Tessalonicenses, a segunda carta enviada por Paulo. Agora nós vamos entrar nas cartas de Timóteo. Vamos à primeira carta. A carta primeira e segunda de Timóteo, de Tito e de Filemon são chamadas cartas pastorais. Então, nós vamos aí começar. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Timóteo e vamos aí dar uma introdução a esta carta. A autoria, Paulo se identifica como autor da carta. Existem alguns que questionam, né, essa autoria devido à diferença na forma da escrita e tratamento de questões, mas os argumentos são muito fracos, o que predomina é que Paulo mesmo quem as escreveu. Então, foi escrita. Para quando foi escrita? As informações contidas na carta indicam que podem ter sido escritas na possível quarta viagem missionária do apóstolo Paulo, após ter sido solto da prisão em Roma. Uma quarta viagem missionária e uma nova prisão aconteceu. Em Atos 28, parece formar o cenário desse escrito de Paulo, né, a Timóteo. Ele pode ter escrito da Macedônia. Então, capítulo 1, verso 3. A sequência do trabalho de Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, é assim: 62 anos depois de Cristo, ele é solto da prisão. De 62 a 66, ele faz a quarta viagem missionária. De 66 a 67, ele está preso em Roma. E 67 a 68, ele é morto em Roma por Nero. Então, quem foi Timóteo? Natural de Listra, uma colônia romana na província da Galácia. Seu pai era gentio e sua mãe judia. Então, lá em Atos 16:1, nós temos essa descrição. Foi instruído desde pequeno nas Escrituras, segunda carta Timóteo 3, 14 e 15, e Paulo decidiu levá-lo na evangelização quando retornou a Listra, em sua segunda viagem missionária, Atos 16, de 1 a 3. Circuncidou Timóteo numa viagem. Enfrentaria muitos judeus e, para evitar problemas, Paulo circuncida Timóteo. Timóteo viajou com Paulo em grande parte das viagens, né? Era visto por Paulo como um filho, lá na carta aos Filipenses, né? Capítulo 2, verso 22, um filho espiritual, um filho na fé. Timóteo atuou como representante de Paulo em Tessalônica, em Corinto, em Filipos e em Éfeso. Era jovem, ele tinha de 30 a 35 anos, e Paulo pediu que fosse tratado muito bem, mesmo sendo jovem. Com 30 anos, os cargos religiosos deveriam ser ocupados. Em alguns momentos, ele teve espírito de covardia, né, lá em 2 Timóteo 1,7, mas foi orientado a não negligenciar o seu dom, em 1 Timóteo 4,14. Para quem foi escrita esta carta? Ela é chamada de carta pastoral. Ela foi escrita para o jovem Timóteo. Tinha como principal foco orientá-lo sobre como se posicionar contra os falsos mestres em Éfeso, além de outros conselhos práticos sobre o trabalho pastoral. Então, no entanto, provavelmente também deveria ser lida para toda a igreja em Éfeso. Propósitos da carta: mostrar a importância de resistir à falsa doutrina. Então, estava sendo ali, né,
invadida a igreja por falsos mestres. As doutrinas baseadas em proibições infundadas, né, afastam as pessoas do verdadeiro evangelho. O culto e a autoridade da igreja devem ser tratados com zelo e ordem. Os diferentes grupos dentro da igreja devem ser pastoreados de formas diferentes, com cuidados especiais. O amor pelo dinheiro não tem lugar no ministério do evangelho, né? A igreja ser uma exploradora dos próprios membros. Agora vamos dar início, prefácio e introdução. Nós temos aqui a saudação, né, de Paulo, então abre aí a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1 e 2. Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, como Salvador e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo se identifica detalhadamente por ser lida para Timóteo e para a igreja. Fala da sua autoridade e os desejos de Paulo para Timóteo e a igreja, bênçãos de Deus para todos eles. Agora, Paulo vai começar a falar do ministério em Éfeso. Vai falar sobre as falsas doutrinas. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3 e 4. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestardes a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Então, há indícios da quarta viagem missionária de Paulo, mas nós não sabemos aqui, não temos certeza. Então, ele dá uma missão a Timóteo, dá ordens rigorosas a algumas pessoas que estavam ensinando, agindo de forma errada. Fábulas, né? São mitos para explicar textos e ainda não eram verdadeiras. Genealogia sem fim, ensino baseados em descendência das pessoas. Então, causavam outra doutrina, promovendo querer provar o ponto de vista, levando a brigas, né? Desentendimentos. Não trazia crescimento na fé. 5 e 6, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé, sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em toda cidade frívola. O que está sendo escrito, o objetivo é que fossem alcançados para frear erros doutrinários e evidenciar o amor. E Paulo não queria que a igreja se tornasse um monte de fariseus. Então, loquacidade é uma discussão vazia, inútil e frívola, é uma coisa leviana. Verso 7, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, mestres da lei eram os que ensinavam a lei. Alguns pretendiam serem vistos, né, com honras pelas pessoas, mas não eram, nem entendiam do assunto. Eles falavam, né, sem ter ideia do que estavam falando, eles não entendiam nada, não tinham conhecimento. Então, eles atribuíam um título, mas não entendiam os assuntos que eles pregavam. Agora, Paulo vai falar da lei e dos objetivos.
8 e 9. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas. Então, o problema não está na lei, na verdade, nas pessoas que se passam por mestres e estão usando erradamente sem ter conhecimento. Então, a lei tem o objetivo os transgressores. A lei tem por objetivo corrigir o que é errado, atinge os injustos e exalta os que não estão transgredindo, que pecam contra Deus. E Paulo fala dos 10 mandamentos. 10 e 11, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, pérfuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, bendito do qual fui encarregado. Então, o uso errado da sexualidade, os homossexuais, a lei revela o viver errado do homem na sociedade. Então, a lei é boa e é para mostrar que as pessoas que se opõem ao evangelho estão erradas. Então, esse era o propósito da lei. Agora, ele vai falar da graça e a eficácia da experiência de Paulo. Verso 12 e 13, sou grato para com que me fortaleceu Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então, Paulo lembra a obra de Jesus na sua vida, a ação de graça de Deus sobre a sua vida, que anteriormente ele achava que conhecia Deus, mas ele teve misericórdia e Deus diz que não era inocente, que ele errou, né? Por falta de conhecimento sobre Jesus, que vem da misericórdia de Deus. E Paulo diz, eu era como eles, mas Deus derramou misericórdia sobre a minha vida. 14 e 15, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor, que há em Cristo Jesus, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, graça é um favor imerecido que Deus derrama sobre alguém, né? Misericórdia, transformação, que Deus opera sem merecimento, com fé e amor. A fé substitui a incredulidade de Paulo. Antes era perseguidor da igreja de Cristo e o amor substitui a brutalidade, obra completa de Deus que transformou a vida de Paulo e vem de Cristo ao nosso coração. Então, a obra de Cristo é real e ela deve ser aceita. Paulo fecha a sua experiência dizendo que ele é um pecador horrível e transforma num missionário. Palavra de humildade de Paulo, se colocando como o pior pecador redimido por Jesus. Que coisa linda, né? 16 e 17, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna.
Assim, ao Pai eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Por Paulo ser pecador, Deus poderia tratá-lo como pecador, mas exerceu misericórdia para ser transparente, visível, Cristo na sua vida, com paciência, a longanimidade, e principal pecador atingido por misericórdia de Deus, fazendo testemunho da transformação de Deus para o futuro, levando a vida eterna. Então ele termina aqui louvando a Deus. É muito lindo, né? Agora Paulo vai falar do bom combate. Verso 18, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate. Então, o dever de admoestar, crendo que pode haver transformação, sim. Timóteo relembrasse o seu chamado, levantado através de algum profeta, talvez, né? Você foi chamado também, então guerreia como um soldado. A guerra é certa, do lado certo. Não tenha medo, você foi chamado por Deus. Então, Paulo está aí falando bravamente, com autoridade para Timóteo. Verso 19, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, a fé e mente alinhada, né, tem influência na vida do cristão. E alguns afundaram, se desviaram, né, por esta falta. Primeiro, cuide de você. A fé é a boa consciência. Verso 20, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, aqui são certas pessoas, ele cita dois, né, que naufragaram na fé, se levantaram contra o trabalho de Paulo. Entregaram a Satanás, foram expulsos da igreja, do meio dos servos de Deus. Paulo mostra para Timóteo o exemplo dele e de que também vai enfrentar pessoas que darão mais trabalho e ele vai ter que tomar decisões mais enérgicas ainda, né? Então, ele está aí testemunhando para Timóteo como ele agiu e vai ter que agir Timóteo em determinadas questões. Castigados, né, fora da igreja, estão no mundo onde Satanás age, com o objetivo de reconhecerem o próprio pecado. E, pela dor, retornem arrependidos, transformados, né? Esse foi o intuito aí de Paulo. Então, nós começamos aqui neste capítulo 1, falando do prefácio que Paulo faz, né? Aquela introdução, a saudação, o ministério de Paulo em Éfeso, né? Falando das falsas doutrinas, fala da lei e dos objetivos da lei, a graça e a sua eficácia na experiência de Paulo, e Paulo fala para Timóteo sobre o bom combate. Agora, ele vai falar sobre instruções sobre adoração. Então, capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, versículo 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Olha que lindo! Paulo recomenda, dá ordens a serem seguidas de como agir no culto, a vida de oração, todos os homens, todos os tipos de pessoas,
né? Egoístas, exclusivistas, aquele grupo seria salvo, né? Os judeus, né? Por exemplo, pelos governantes. Pronto. Cargos com decisão, né? Para a sociedade. E desta forma, a vida seria mais positiva para pregar o evangelho. Então, esses tipos, né, esse tipo de adoração deveria acontecer pelas pessoas na igreja. Verso 3 e 4, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? Então, essa oração agrada a Deus, né? Todos os homens sejam salvos, né? Nós temos aqui duas linhas de pensamento. Primeiro, os calvinistas. Se Deus deseja que todo mundo seja salvo, por que todo mundo não é salvo? O fato de Deus desejar significa que Deus faria, aconteceria. O desejo de Deus não pode ser impedido. Aqui, todos os homens significa todos os tipos de homens, e não só judeus ou a cidade de Éfeso. A segunda linha são os armenianos. Então, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Não salva todos os homens, porque depende do livre arbítrio de cada um. Ou seja, se o homem o rejeita Deus, então ele não será salvo. Então, essa segunda linha de pensamento dos armenianos é a que melhor se encaixa a palavra de Deus, né? Ele quer que todos sejam salvos, mas não são todos salvos, somente aqueles que creem e aceitam, né, a Deus, não rejeita a Deus, não rejeita o evangelho, acredita em Jesus, né, como Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Esses serão salvos. Então, não é 100%, são aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Então, verdade é que nós, servos de Deus, não temos o controle da conversão das pessoas. Paulo mostra que o que está ao alcance de todos é a intercessão e a oração, né? E a pregação. Então, nós temos tudo na mão, mas o livre-arbítrio está com a outra pessoa. Então, independente de qual grupo você acredita, nós temos a função, a determinação de orar por todas as pessoas, pois não sabemos quem vai crer. Versos 5 e 6, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunhos que se deve prestar em tempos oportunos. Então, Paulo diz que uma verdade, um Deus e o elo de ligação é Jesus. Não tem alternativa. Jesus morreu por todos que aceitam a ele. Verso 7, para isso foi designado pregador, apóstolo, e afirmo a verdade, eu não minto, diz Paulo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, Paulo diz que o testemunho que devo dar sobre Cristo para anunciar a palavra e orientando Timóteo e aos que lerem esta carta a verdade comprovada. Então, mestre dos gentios, os falsos mestres eram exclusivistas. Só aquele grupo seria salvo. Ele explica a pregação para todos os grupos, sem preconceito, aos abertos a ouvirem o evangelho verdadeiro. Agora, Paulo fala do proceder conveniente num culto público. Verso 8 e 9, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade.
Da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Olha bem, Paulo começa falando com homens que deveriam ser identificados como homens de oração, intercessores, e era comum orar em todo lugar porque havia liberdade para isso. Então, mãos santas quer dizer uma vida correta, sem ódio e sem brigas, né? Sejam marcantes, cuidem das suas atitudes, né? Internas também. Mulheres se enfeitem com modéstia, não era proibido se enfeitarem, mas com moderação. Paulo está se direcionando a pessoas muito ricas, né? Os pobres não tinham todo esse aparato. Então, os ricos exageravam nos trajes e tiravam toda a atenção do culto, ou estavam sendo atraentes demais, utilizando recursos da moda para chamar atenção de forma sensual. Então, a orientação específica de Paulo não é um preconceito. Olha, você não pode se arrumar para a igreja, você não pode usar uma joia, você não pode usar uma maquiagem. Não, não é isso. Você não pode extrapolar, porque senão você tira a atenção do próprio culto que está sendo ali efetuado. 10 e 11, porém, com boas obras, como é próprio às mulheres, que professem ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Então, Paulo indica que o foco não deveria ser o exterior, né? Mas as realizações eram mais importantes que as roupas e penteados. Então, Paulo não dá a ideia de que a mulher não possa fazer participações verbais em culto público, né? Toda mulher que ora e profetiza, mulher participa sim. Paulo fala com um grupo de mulheres manipuladoras, né? E dos falsos mestres para tumultuar toda a igreja. Então, Paulo agora aqui está tratando de assuntos específicos que estavam acontecendo naquela época. Ele está falando com Timóteo, como que Timóteo deveria se portar diante dessas situações. E como a carta era lida para toda a igreja, então todos ali que se portavam mal também estavam ouvindo e teriam aí providências tomadas por eles ou por Timóteo. Essa era a instrução. Amém? Nós vamos parar por aqui, já falamos bastante, vamos continuar aí na próxima aula. Espero que você tenha um excelente domingo aí com a sua família, esteja aí descansando também, mas não se esqueça de passar o seu dia com Jesus. Amém? Um beijo grande no seu coração e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.